Oi, gente. Boa tarde. Vamos aguardar. Oi, Simone. Tudo bom, querida? Eliane, bem-vindas. Deixa eu. Alguém sabe? Oi, gente. Vamos aguardando o pessoal. Olá, Soraya, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Boa querida. tarde, tudo ótimo. Tô dando mais um tempinho aqui para o pessoal ir chegando, porque todo mundo ficou um Claro. pouco confuso com o horário, né? É 17. 5:09, né? Eu até, enquanto o pessoal está entrando, beijo, Marcele. Eu montei um pequeno cenáriozinho aqui atrás com algumas coisas biofílicas para depois a gente, né? Adorei. Um espelho com bambu na moldura, com a moldura de bambu, né? Objetos de cerâmica, um totem de pedra que foi de família, né? Era da minha mãe, algumas coisinhas para depois incentivar a Umas gente. plantinhas. Isso. Bom, acho que eu vou começar, né? Gente, boa tarde a todo mundo, quem já está por aqui. Meu nome é Soraya Guimarães, eu sou arquiteta e urbanista, e meu propósito com esses encontros é trazer conhecimentos e informações para que todos tenhamos mais saúde, qualidade de vida e bem-estar nos nossos ambientes. Quem vem me acompanhando tem visto as publicações em que eu coloco o impacto do ambiente sobre as nossas vidas, que pode ser positivo ou negativo. O ambiente impacta em todos os aspectos, em todos os nossos sentidos, na nossa vida emocional e física. Nosso tema de hoje é arquitetura e amor à vida. E eu fico imaginando que algumas pessoas devem estar pensando o que que a arquitetura tem bem a ver com amor à vida. A gente vai falar sobre isso já já. Bom, Bia Rafaeli, ela vai se apresentar daqui a pouco. É uma querida que eu conheci há pouco tempo Mas, e me passou conhecimentos. Acabei de fazer um curso com ela em que eu aprendi. Foi muito impactante para a minha vida, porque instintivamente eu já trabalhava com design biofílico, com a biofilia, e ela veio me trazer o conhecimento, especialmente as comprovações científicas sobre o assunto. E ela passa tudo de uma forma assim muito linda, com muito amor pelo que ela faz. E isso, sem dúvida, eu vou levar para sempre. Gratidão, Bia. gratidão a minha pelas lindas palavras. Para quem não me conhece, então, eu sou a Bia Rafaeli Casatia, sou arquiteta e urbanista de formação, especialista em design biofílico e tenho a honra de poder compartilhar esse assunto com diversos profissionais aí incríveis e inspirar tantas pessoas a resgatar esse amor à vida dentro de cada um. Isso. E é isso, Que bom. Bom, Bia, eu vou pedir sua permissão para fazer aqui com certeza. uma breve respiração com as pessoas. Então, gente, eu gostaria que vocês fechassem, por favor, os olhos, tomasse um momentinho para você agora, respirando profunda e suavemente. Coloca uma das mãos no coração. E conforme você respira, você percebe as batidas do seu coração, o ritmo da sua vida. Respirando, sentindo a pulsação da sua vida e mantendo os olhos fechados, eu vou lançar 3 perguntas
E a primeira coisa que vier à sua mente, você guarda a imagem. Quando você busca por calma e tranquilidade, que local lhe vem à mente? Se precisasse relaxar, que lugar você escolheria para passar as suas férias? Respirando ainda e pensando, como é a casa dos meus sonhos? Respira nessas sensações, vai percebendo aos pouquinhos o lugar onde você está sentado, vai percebendo o seu corpo, faz uma última respiração profunda e no seu tempo pode abrir os olhos. Maravilha. Bem-vindos de Tô mais volta, relaxada. não é? É uma delícia, eu adoro. É uma Sempre antes delícia. de começar qualquer coisa, eu gosto de respirar um pouco, né? De perceber o meu aqui e o Se agora, conectar. me conectar. Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês já ouviram falar no termo biofilia. Provavelmente muita gente nunca ouviu esse termo, né, Bia? Bio quer Verdade. dizer vida, filia, amor. Biofilia é literalmente o amor à vida, o amor ao próximo e a nós mesmos. É a nossa busca inata por ser natureza, por ser quem nós somos. E é por isso que a Bia está aqui com a gente. E ela vai nos ajudar a entender como é que a arquitetura, Bia, pode trazer amor à vida. Como nós podemos ter bem-estar, qualidade de vida e saúde nos nossos ambientes. Maravilha. Então, esse conceito da biofilia, ele foi trazido para o design, né, por Stephen Keller, um ecologista americano, no ano de 2005, mais ou menos. E ele trouxe esse conceito que o biólogo Eduardo Wilson difundiu, que é a teoria da biofilia, que é essa nossa necessidade inata de ter contato com outros seres vivos, com a natureza, e que isso é essencial para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. Então, é essencial que a gente traga esse conceito para os nossos ambientes construídos, né? Integrando a natureza nesses ambientes e nos reconectando, né? É uma reconexão, não uma conexão, com a natureza, que é o nosso habitat de origem, é onde a gente foi moldado aí, onde nosso corpo, nossa mente, nossa percepção de espaço, todos eles foram moldados e desenvolvidos na natureza. Então, nós fazemos parte, nós somos natureza. E aí a gente precisa realmente integrar isso nesse nosso novo habitat, que são os ambientes construídos, que é onde a gente passa cerca de 90% aí do nosso tempo diário dentro desses ambientes. Então, isso é essencial para que a gente mantenha, para que a gente tenha uma qualidade de vida, uma vida plena, com saúde plena. Perfeito, maravilhoso. E essa coisa de dizer que nós somos natureza é importante de ser entendido, né? Porque normalmente a gente pensa na natureza como alguma coisa lá fora ou como algumas Separado. plantinhas dentro de casa, né? Como aqui atrás da gente. E não é bem assim que acontece. Nós somos Não. natureza. Ela não está lá e a gente aqui, né? Sem a natureza, a gente não vive. A gente não tem Não. água, comida, ar para respirar e a natureza vive muito bem sem nós. Então, nós Exatamente. precisamos muito dessa integração. Eu gostaria, Bia, que você falasse um pouco daquela pesquisa super recente que foi feita na Itália durante a pandemia, que traça a relação do ambiente construído com a nossa saúde, né? Maravilha. Eu acho que nesse momento aí de pandemia, todos nós estamos nos questionando mais a nossa relação com a nossa casa, né? E Sim. percebendo aí como que esse ambiente impacta na nossa vida. E na Itália, eles fizeram um estudo durante a quarentena online,
avaliando as características das casas, do lar das pessoas e comparando a relação com a saúde mental dessas pessoas. E eles constataram que as pessoas que tinham mais sintomas aí de depressão e de ansiedade, a casa delas tinha era menor que 60 metros quadrados, não tinha iluminação natural adequada, não tinha conforto acústico e conforto de umidade adequado. As salas, elas tinham poucos elementos verdes e poucos elementos aí de obras de arte. Também não tinha uma privacidade, né, ideal, porque a gente está convivendo com diversas pessoas nesse momento aí na nossa rotina, e a gente está tendo que trabalhar e seguir a nossa vida, e esse ambiente de refúgio e proteção é super importante. Essas casas também não tinham varanda, nem um terraço e nem jardim para ter esse contato com vegetação, com a fauna e com a flora, com a iluminação natural, com o ar puro, que é essencial para a nossa vida. E também não tinha uma vista do exterior de qualidade, ou seja, tinha uma vista para um ambiente construído, não tinha uma vista para um ambiente natural, para um verde, para essas pessoas terem esse benefício, né? Então, são características que a gente vê no design biofílico, né? Que fazem parte das estratégias do design biofílico, a gente proporcionar iluminação natural adequada dentro dos nossos ambientes construídos, ter o contato com ar puro, a renovação do ar do interior é super importante, para que a gente diminua a quantidade do dióxido de carbono no interior do nosso ambiente, para que a gente dissemine os vírus e as bactérias. A iluminação natural, só para corrigir, ela é super importante, é o principal fator que sincroniza o nosso ritmo circadiano. Então, o que é o nosso ritmo circadiano, para quem não sabe? É o nosso ciclo biológico diário, que é responsável por diversas funções no nosso organismo. Então, tanto de regular o estresse, regular a nossa imunidade, assim como regular o nosso sono. Isso através da liberação de diversos hormônios, aí, como o cortisol e como a melatonina. Então, essa variação de espectro de cor da luz é o que sincroniza o nosso ritmo circadiano. E também a gente ter esses ambientes de elementos verdes, a gente ter uma riqueza de informação dentro da nossa casa, a gente ter esse ambiente de refúgio, de proteção, que seja seguro, né, confortável, mas ao mesmo tempo a gente tenha uma perspectiva do exterior. E isso é importante para a gente perceber. Passagem do dia, para a gente perceber o clima, se está chovendo, se está ventando, né? E a gente ter vistas da natureza, então, também vai trazer diversos benefícios aí de saúde. Tem um estudo que comprova isso em ambientes de saúde, o estudo do Roger Ulrich, que pacientes que tinham uma vista para a natureza, eles acabavam se recuperando mais rapidamente, eles precisavam de menos medicamentos para dor, e eles também tinham um humor elevado e indisposição reduzida. Então, a gente percebe diversos benefícios aí aplicando o design biofílico nos nossos ambientes e principalmente na nossa casa, que hoje virou o ambiente onde a gente está, né, quase 100% do nosso tempo aí. Verdade, verdade. E você falando isso, Bia, me lembra de um estudo feito nos Estados Unidos, que eu conheci através do HBC, com Alan Lopes. Gente, para quem não conhece, o HBC é o Selo Casa Saudável, que é uma instituição que faz medições nos ambientes, sejam eles públicos ou privados, em construções, acompanham projetos para atestar que aquela habitação é uma habitação saudável, que ela não está causando doença nas pessoas. Então, logo no começo da pandemia, uma das coisas que mais chamou a atenção do Alan, do HBC, foi exatamente uma casa de idosos, em que em uma semana 37 idosos faleceram com o Covid. Quer dizer, o vírus se espalhou de uma maneira impressionante, muito rápido, houveram esses falecimentos. Na verdade, eles depois foram averiguar o que tinha acontecido. Era uma casa de idosos, lá se chama Senior Living, né? De boas condições, e até por isso se usava ar-condicionado, por exemplo, o tempo inteiro. Não se abriam quase as janelas.
a iluminação e a ventilação natural dentro do ambiente era muito precária. E, além disso, quase todos os ambientes tinham carpete. Então, realmente, é um ambiente propício para a disseminação de um vírus. Então, a gente pensar que a premissa básica, eu diria, para uma habitação saudável é a iluminação e a ventilação naturais. São elas que vão manter o ar puro, o sol é antibactericida, é antifungicida, vai ajudar na limpeza do ambiente, e o vento vai fazer o resto do trabalho, né? Nem que você tenha, por exemplo, aqui em Salvador, que é um lugar de praia lindo, tem prédios empresariais aqui que a gente não sabe se é dia ou noite lá fora, que as janelas não podem ser abertas, né? E as poucas Exatamente. Essas vezes que a fachadas gente vê, cortinas, né? e as pessoas ficam angustiadas, né? Ficam muito, é uma coisa muito, muito séria. Além de existir já, né, Bia? Queria que você falasse um pouco a questão das lâmpadas, que também podem ser usadas de maneira adequada. Quer dizer, a luz artificial, a gente também tem recursos para isso. Sim, tem. Só vou complementar essa falta de ventilação dentro dos nossos ambientes, e aí principalmente nesse ambiente de trabalho, isso prejudica a nossa concentração, nosso desempenho cognitivo, prejudica o nosso humor, traz uma fadiga, né? Um estresse também. Então, é muito importante que a gente tenha essa renovação do ar diária e suficiente, né? Que o ideal é que a gente tenha essas janelas aí manejáveis. E só complementando que tem alguns aspectos também do design biofílico que contribuem para isso. Então, a gente tem uma preocupação com qual material a gente está utilizando naquele ambiente. Quanto mais materiais naturais, melhor, né? A gente se preocupar com a toxicidade desses materiais, que compostos voláteis ele vai soltar naquele ambiente, e isso vai também prejudicar esse ar do interior. E também as plantas. Então, quando a gente utiliza uma quantidade suficiente de plantas, de verdes dentro do nosso ambiente, essas plantas elas ajudam a purificar esse ar do interior. Então, elas purificam diversos poluentes aí, como os benzenos, todos os zenos aí, que acaba, não adianta, a gente não tem assim, todos os revestimentos, pisos, tintas, acabam soltando algum poluente. E a gente precisa, então, ter essa preocupação de purificar o maior possível, né, o maior número possível desses poluentes e ter abertura dessas janelas também, para que não fique um ambiente tóxico aí para a nossa saúde. Sim, em relação à iluminação natural, também é super importante que a gente tenha esse contato com ela dentro do nosso ambiente, mas quando não é possível que a gente tenha essa quantidade suficiente, hoje a gente já tem iluminação artificial que mimetiza essa iluminação natural, que a gente chama da iluminação circadiana. Então, tem empresas aqui no Brasil que já trabalham com essa iluminação circadiana e disponibilizam aí essa iluminação, né, para nós de uma maneira super acessível. Então, o que é essa iluminação? Essa iluminação, ela tem essa variação do espectro de cor da luz, assim como tem a iluminação do dia. Então, de manhã, ela tem aquela iluminação mais quente, mais amarelada, mais alaranjada. Ao passar do dia, ela vai clareando. E ali no pico do dia, ela tem uma iluminação bem azulada, onde vai nos trazer mais energia, né? Mais produtividade e maior desempenho. E aí, conforme o passar do dia, no pôr do sol, essa iluminação vai também ficando mais amarelada, mais alaranjada, mais quente, conforme o sol vai se pondo, e isso vai induzindo o nosso corpo a relaxar, a produzir a melatonina, a quantidade aí suficiente de melatonina, para que a gente tenha um sono profundo e nos recupere aí para o nosso próximo dia, né? Ai, que coisa boa. Isso é uma informação super importante, né? Porque eu também, antes do seu curso, não sabia que existia esse tipo de iluminação. E quando você fala da luz azulada, me lembra as luzes dos celulares, né? Que exatamente por ser um espectro de luz azul que está presente no sol alto do dia, prejudica o nosso sono. Né? Então a gente Exatamente. deve evitar usar tablets, celulares e computadores com o passar do tempo da noite, né? Se aproximar da hora de sono. Pelo menos 1 hora antes de dormir,
a gente deve desligar todas essas luzes aí de celular, notebook, iPad, até aquela luzinha da televisão, né, que fica acesa também. Exatamente, para não prejudicar aí a nossa produção de melatonina. Não é à toa, né, que tem muitas pessoas precisando tomar essa melatonina, que tem insônia hoje, porque a gente passa muito tempo em ambientes internos e com muita iluminação artificial, e às vezes a gente vai até tarde da noite com essa iluminação. E isso não nos ajuda aí a relaxar e a produzir essa quantidade suficiente de melatonina para realmente o nosso corpo se refazer, né? E entrar em sono profundo. Ótimo. Bia, eu queria que você falasse também um pouco mais das comprovações científicas relacionadas às crianças, às escolas. Como é que o design biofílico mostra essa saúde dentro desses ambientes? Sim, essa é uma preocupação, acho que a gente tem que ter muito grande, porque eu falo, a biofilia, ela é inata, mas ela não é mais instintiva, né? Se a gente não mostrar essa importância da conexão com a natureza para as nossas crianças que hoje estão crescendo afastadas dessa natureza, elas já têm um transtorno do déficit de natureza, que nem esse termo foi cunhado por Richard Louv, né, onde as crianças elas estão crescendo em ambientes internos, muitas vezes com tablets, né, com televisão, com computador, e não estão brincando na grama, brincando na terra, tomando chuva, ou brincando ao ar livre, tendo essas brincadeiras com pesca, com outros em contato com outras plantas, vegetação com outros animais, elas estão dentro de ambientes internos. E isso está prejudicando aí a saúde delas, desde saúde física, né? Crianças tendo problemas de obesidade, diabetes, saúde mental, essas crianças também tendo depressão, ansiedade, problemas de transtorno do déficit de atenção. Então, diversos problemas estão sendo criados por essa desconexão da natureza. Então, a gente precisa, nós adultos, temos essa responsabilidade de reconectar as nossas crianças a esse ambiente natural, né? Proporcionar esse contato, mostrar essa importância, né? Ou seja, cultivando uma horta, fazendo brincadeiras ao ar livre com eles, mostrar que nós somos natureza, que nós precisamos cuidar da natureza para nós termos saúde também. E tem um estudo que foi divulgado o ano passado, em 2019, um estudo feito na Dinamarca, que comprovou que crianças que crescem em contato com espaços mais verdes, né, com maior frequência, elas têm 55% menos de chance de ter problemas de saúde mental quando adultos. Então, olha como é importante a gente ter esse contato durante a nossa infância, né? Durante o nosso desenvolvimento. 25% é muita coisa, né? É muita coisa. E aí nós adultos é que temos essa responsabilidade. Eu até trago uma foto no curso que mostra a gente criando um parquinho para as crianças, tudo com material artificial, e colocando uma grade em volta do ambiente com grama, não pise na grama, né? Então, olha como que a gente está criando as nossas crianças, né? Incentivando esse contato com materiais naturais e privando elas desse contato com a natureza. Verdade, verdade. E eu me lembro também que aumenta o desenvolvimento cognitivo, né, das crianças, a sociabilidade, Isso é impressionante, isso é impressionante. E a conexão entre elas mesmas, né? O ambiente ao ar livre propicia isso. Eu lembro quando eu era pequena, eu vivia brincando ao ar livre, né? De pega-pega, em cima de árvore, até com tatu-bola. Eu tava falando, hoje as crianças nem sabem o que é tatu-bola, que é aquele bichinho que a gente tocava e ele virava uma bolinha na terra. Sim! Né? Perfeito, exatamente. Na casa do meu pai também tinha muito isso. Eu também tive uma infância muito boa nesse sentido, graças a Deus. E tem também um estudo, não me lembro agora onde, você deve saber, das escolas, que comprova que quando a criança tem vista posterior e iluminação interna, ela também tem melhor desempenho de aprendizado, né? É a iluminação natural. Então, a importância de a gente não só conectar as nossas crianças, mas também essa rede de ensino com a natureza. Porque
que essas salas de aula que têm maior conexão com a iluminação natural, essas crianças elas têm um acelerado no aprendizado. Então, isso é medido através de melhores resultados nos testes, que podem chegar de 20% a 26% aí, melhores resultados nos testes. Então, olha a importância. Isso porque ajuda a sincronizar o ritmo circadiano, né? E aí vai melhorar toda a saúde dessas crianças, o bem-estar, vai melhorar o desempenho delas, com certeza, e o aprendizado. E hoje a gente vê que a maior parte das salas de aula de edificações mais modernas é o contrário. Você sequer tem janelas, e quando tem, são aquelas janelas altas com tímidas aberturas, né? Como se aquilo Exatamente. estivesse protegendo a criança e o aluno, e na verdade está distanciando ele do equilíbrio. A criança ela aprende muito por exploração, né? Então a gente precisa conectar elas a esses ambientes do exterior. Até no curso eu trago aquele exemplo da Escola Bert, onde a gente tem ambientes realmente assim em contato com a grama, com a terra, estimulando a criança a fazer uma horta ali, a brincar ao ar livre, trazendo também esse ar livre para dentro do interior, né? Trazendo essas plantas, esse ar puro, essa iluminação natural e fazendo essa integração. Então, isso é muito importante nesse desenvolvimento das crianças. E por falar nisso, Bia, quando a gente tem ambientes pequenos ou não tem muita condição de trazer para o seu ambiente interno a experiência, né, direta com a natureza, que recursos a gente poderia utilizar? Ah, maravilha. Essa pergunta é ótima, porque muitas vezes a gente pensa só em plantas, em animais, em elementos vivos, e dentro do design biofílico a gente tem as experiências indiretas da natureza, que a gente pode trazer para os nossos ambientes, e daí entram formas naturais, né? Formas mais orgânicas, formas mais fluídas, mais sinuosas, formas curvas. Na natureza não temos elementos retos, não temos ângulos retos, né? E esses elementos, eles ativam o nosso comportamento aí de proteção, nosso comportamento de luta ou fuga, e pode nos trazer um estresse a longo prazo. Então, além desses elementos, a gente pode trazer as geometrias naturais, que está relacionada aos fractais presentes na natureza, né? E a gente tem em abundância esses elementos, como a ramificação das folhas de uma árvore, o molusco, né? A gente tem diversos elementos aí representando os fractais. A gente pode trazer as cores naturais, os materiais naturais. E aí, quando eu falo materiais naturais, é importante a gente priorizar os materiais naturais locais, né? Então, se a nossa região tem muito bambu, vamos aproveitar esse bambu para trazer para a nossa construção da edificação, para a construção do mobiliário. A gente também pode utilizar a biomimética nas experiências indiretas, que é a gente observar a natureza. A natureza tem todas as soluções. E aí observar as soluções e as estratégias na natureza e trazer isso para o nosso ambiente construído, né? Então a gente analisar as casas dos cupins ali, como elas resolvem a ventilação e a iluminação natural. Daqui a pouco a gente pode se inspirar e trazer para os nossos ambientes isso, né? Ou também a resistência da teia da aranha. A gente pode analisar isso e trazer para materiais mais resistentes para o nosso ambiente. Então, eu acho que tem aí, são 24 estratégias, né? E além das indiretas, a gente também pode pensar nas experiências espaciais que a gente tem na natureza. A gente chama de experiências do espaço e do lugar. Que, como eu falei, é importante a gente ter essa perspectiva e refúgio. A gente ter um ambiente de proteção, um ambiente seguro, um ambiente de conforto. Na natureza a gente tinha as nossas cavernas lá, os nossos ambientes de refúgio, mas também é importante que a gente perceba o espaço circundante ao nosso redor, né? A conexão com o exterior. Então, que a gente tenha essa conexão mostrando a passagem do dia, mostrando uma vista da natureza, mostrando o clima lá do exterior. E eu acho que a gente percebe essa falta, né, Soraya, quando a gente passa em uma conferência, que a gente entra num ambiente fechado de manhã, e a gente só vai sair daquele ambiente, muitas vezes à noite, e a gente não vê esse dia passar, a gente não sabe se o clima mudou, né? Isso nos traz um desconforto, nos traz estresse, nos traz ansiedade,
e até nos deixa mais cansado, passando muito tempo dentro de um ambiente sem conexão com o exterior. Agora que eu fico exaurida, sem nenhuma Exausta. gota de energia. Exatamente. Exatamente. Então, olha a importância de a gente ter essa conexão, né, nos nossos ambientes. Uhum. E dando um exemplo, Bia, eu montei um pequeno cenário aqui atrás de mim, gente, das coisas que a Bia falou agora, né? Como é que a gente pode trazer para o ambiente interno, preferir elementos naturais? Por exemplo, aquele espelho ali, a moldura dele é toda de bambu e ele tem uma forma sextavada que tem muito a ver com a geometria. As plantas, né? Claro, vasos, vamos preferir vasos de barro ou de elementos naturais. Eu tenho um pedestal de pedra natural. Uma coisa importante também, Bia, que eu me lembrei agora, é a questão de nós termos objetos afetivos dentro de casa. Que no meu caso seria esse vaso maior, branco e rosa, com a planta, que foi da minha mãe, e que isso, especialmente para os idosos, eu acho que isso reconecta muito a questão do pertencimento ao lugar, né? Como você Sim. falou, materiais naturais da região que você vive, né? Procurar se usar madeiras das proximidades, usar madeiras de reflorestamento, preferir cortinas de algodão a cortinas de PVC, por exemplo, né? Preferir os tecidos naturais também. E esse é um dos princípios do design biofílico, né? Trazer essa conexão emocional ao lugar. E aí a gente pode trazer através da cultura, dos materiais locais e também da ecologia do lugar, né? Quando a gente fala em plantas, também priorizar plantas locais, que vai atrair também a fauna local, né? A gente é responsável por resgatar a biodiversidade daquele local. Então, a gente precisa pensar em atrair borboletas, pássaros, abelhas, né? Para resgatar e não causar um desequilíbrio aí nos nossos ecossistemas. Sim, sim. Eu fiquei muito feliz no curso em descobrir que quase tudo eu já fazia instintivamente, especialmente que a minha casa é assim. Todo dia, Maravilha. pelo menos uma vez no dia, entra uma abelha, um passarinho, um morcego. Ah, o morcego já não é muito biofilia, né, Soraya? Morcego e barata, não. Mas eles não fazem nada, eles só entram e saem. Imagina, faz parte. Faz parte. Mas de alguma maneira é bom saber que a gente está no caminho certo, né? É ótimo. Sim, diga. E eu acho que ter essas comprovações científicas reforçam e faz a gente trazer esses argumentos para os nossos clientes, né? Com mais veracidade, e autenticidade e credibilidade. Então, a gente propõe alguma estratégia e já mostra um argumento científico, por que a gente está propondo, qual benefício a gente vai levar, né? Fazendo aquela estratégia, e eu acho que isso reforça muito aí todo o nosso projeto e os benefícios do design biofílico. E se a gente trouxer isso para o ambiente corporativo, Bia, as grandes empresas de sucesso do mundo têm ambientes biofílicos, né? Exatamente. A Amazon, Google, Facebook já investem no design biofílico. Isso para aumentar também o bem-estar ali das pessoas e o desempenho dessas pessoas, a produtividade. E a gente tem um estudo, né, científico da Human Spaces aí, que comprova que o design biofílico, ele aumenta aí a produtividade, o bem-estar e a criatividade desses colaboradores. Perfeito, perfeito. E realmente, né, você chegou a fazer consultoria, né, para algumas empresas, trazendo divisórias, em vez de divisórias estanques de vidro, por exemplo, divisórias verdes, não foi? Exatamente, foi uma consultoria de design biofílico para um ambiente corporativo em Porto Alegre, para o escritório da Quadriarc, onde a gente precisava separar ali as pessoas das estações, né, trazer uma certa privacidade entre eles e ao mesmo tempo trazer essa conexão da natureza. Então foi priorizado brises vegetais, onde tem uma floreira no centro, com cabos de aço, onde a vegetação ela é conduzida, proporcionando essa privacidade,
e proporcionando a conexão dessas pessoas com a natureza local. Então, as pessoas ali daquela estação são responsáveis por cuidar dessa vegetação, por regar, por podar, e aí isso traz esses benefícios, traz essa conexão, traz essa, eu diria até essa empatia maior por outros seres vivos, né? Que delícia! Imagina trabalhar numa empresa dessa. Muito bom. Maravilhoso. É interessante que eles também trazem os materiais naturais para dentro das empresas, né? Sim, com certeza. Normalmente preferem mesas de madeira, né? Trazem plantas também com vasos cerâmicos. E nós temos também a utilização das cores, né? Das cores naturais. Qual é a diferença que as cores naturais fazem e quais são essas cores? Então, as cores naturais é aquelas cores que a gente tem em abundância na natureza, né? Que predominam. E aí eu falo dos verdes, diversos tons de verdes presentes na natureza, lembrando aí a vegetação. Os azuis, né? Lembrando as águas, o mar, os rios, lagos, o céu. E também os tons terrosos. Então, é comprovado cientificamente que essas cores, elas nos trazem um relaxamento maior, nos acalmam, trazem uma tranquilidade e, ao mesmo tempo, elas nos energizam, né? Nos recompondo aí. E é um ambiente agradável, onde a gente gosta de estar, onde traz essa sensação maior de bem-estar. Então, em oposição ao vermelho, por exemplo, que nos lembra o sangue, né, que nos remete ao sangue, e traz, o vermelho ele ativa, então a gente tem que ter um cuidado ao utilizar essa cor, porque realmente um ambiente com muito vermelho, onde a gente vai ficar a longo prazo, isso pode nos trazer um estresse excessivo aí durante o passar do tempo nesse ambiente, e também não, ele agita de uma forma que não é prazerosa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Na verdade, as cores quentes, né? Amarelo, laranja, vermelho, pink, devem ser usadas pontualmente, né? Pontualmente, Para exatamente. o ambiente. Exatamente. Uhum. Isso é muito bom. Apesar das nossas preferências aí, né, Soraya? A gente estava falando de comprovações científicas, mas claro que tem gente que ama o vermelho, tem gente que ama o verde, tem essas preferências aí culturais. E aí a gente tem que respeitar, mas a gente está falando que vai além da nossa preferência, vai além da nossa consciência, né? Os benefícios do design biofílico, eles vão além da nossa preferência. Então, muitas vezes eu falo, não gosto de planta, não gosto de animais, mas ter esses elementos perto da gente, isso vai trazer reais benefícios que vão além do nosso consciente, né? Que vão além da nossa percepção, muitas vezes. Uhum. Os próprios estudos que falam dos animais com relação aos idosos, né? Que são capazes de recuperar idosos já com um certo grau de dificuldade grande. Exatamente. Tem estudos até que comprovam que reduz problemas de coração também, ter esse contato maior com animais. Então tem muitos benefícios aí. Né? Exatamente. O amor curando. E pensar nessa possibilidade, no meu caso como profissional, no seu também, porque a gente vê nos seus olhos, durante o curso especialmente, o seu amor pelo que você faz. E a gente pensar que a arquitetura, que as pessoas que trabalham com construção podem sim trazer amor para a vida das pessoas através desses recursos, fazer com que as pessoas se sintam muito mais estimuladas, mais tranquilas, mais protegidas, com maior desempenho, com mais produtividade, criatividade, tendo suas necessidades atendidas no seu ambiente, que elas podem ter ambientes que tragam essa saúde, esse bem-estar e uma qualidade de vida muito maior do que elas poderiam imaginar. Exatamente. Eu acho que nós aí, profissionais da construção, arquitetos, designers de interiores, paisagistas, enfim, nós temos uma responsabilidade tão grande pela nossa saúde, assim como esses profissionais da saúde, né? Então, quando a gente entende que o ambiente construído, ele impacta ou de maneira positiva ou de maneira negativa na nossa vida, o ambiente nunca é neutro, ele está sempre impactando na nossa vida, a gente entende a real responsabilidade que nós temos ao construir esses ambientes, né? Que esses ambientes, eles são feitos para as pessoas, para a gente. Então, a gente precisa priorizar
a nossa saúde, o nosso bem-estar aí. E nós Sim. podemos, né, Soraya, através do Podemos design e biofílico, devemos, é uma missão de vida. devemos. Exatamente. É uma missão de vida. Eu acho que esse propósito, né, que a gente traz de trazer essa saúde e bem-estar para a vida das pessoas é uma missão de vida, de fato. E até por isso eu É, comecei com essa coisa de criar o canal e começar a fazer postagens e cada vez me especializando mais nesse caminho e descobrindo caminhos dentro desse caminho, como foi o caso da biofilia, do design biofílico, porque a gente pode sim, né, com dicas simples, como nossa conversa aqui hoje, por exemplo, pode estar ajudando alguém a ter um insight de como devolver a saúde para o seu ambiente. Uma pessoa comum poder fazer com seus próprios esforços também, com um pouquinho com dicas e conhecimentos, como melhorar sua qualidade de vida. exato. E mostrar, né, para todas essas pessoas que a gente tem como melhorar sim, ainda mais nesse momento, né, que tem muita gente aí passando por problemas dentro da sua casa, não consegue resolver, e tem solução, né? Basta procurar também um especialista aí na área que vai conseguir ajudar, às vezes com uma consultoria, né, online, pode melhorar muito a saúde dessa pessoa nesse momento, saúde tanto física quanto mental, que é super importante. E ajudar através de algumas estratégias, algumas pequenas mudanças aí no seu ambiente. Verdade, é verdade. E eu me lembrei agora, Bia, de uma coisa que eu queria ter falado lá na aula das crianças, que também para mim foi muito significativo, de uma pesquisa em Londres que pedia para crianças desenharem o seu lugar ideal, né? Fala um pouquinho para Seu gente. lugar favorito. E Sim, 90, agora eu já não me lembro, mas eu acho que era 96%, era um número 96. muito alto, desenhar um lugar em contato com a natureza. Então, como Pois é. isso estava presente, né, dentro delas ali, que era um ambiente ideal de brincar, provavelmente, que foi que elas relacionaram. E mesmo as crianças que, como você falou antes, não têm muito contato com a natureza, né? Quando desenham um lugar que gostam, normalmente desenham um lugar de natureza, desenham montanha, sol, cachorro, gato, peixe. Exatamente, exatamente. E a gente tem que continuar, né, com isso, então incentivando esse contato com as nossas crianças, porque daqui a pouco elas vão começar a desenhar tablets, achando que isso é saúde, né? Então não vamos seguir nesse caminho, vamos reconectar as nossas crianças aí com a natureza. E nós moramos num país abençoado, né, para fazer isso. A maior parte das Muito. cidades tem o Brasil tem uma natureza muito exuberante. E ela está aí Tem. para nos mostrar que nós precisamos dela cada vez mais. Quanto mais Isso. tecnologia, né, nós tivermos, eu acho que mais natureza vamos precisar, mais banhos de floresta, mais banhos É de mar. isso. É isso. A Ah, eu gente me não lembro. pode deixar essa tecnologia, né, nos dominar. E a gente não pode seguir nesse caminho de urbanizar as nossas cidades de uma maneira separada da natureza, como se isso fosse o progresso e o desenvolvimento, como a gente realmente pensava. Eu acho que já está mudando, né, essa visão. Então a gente precisa realmente seguir nesse caminho de reconexão. A Rosa está dizendo aí que desenhar tablets foi bem a realidade de hoje. E é bem isso, né? Eu separei até aqui uma frase do que você falou agora, que eu acho que ilustra muito bem, do Richard Louv, que você citou há pouco. O futuro pertencerá aos inteligentes da natureza, aqueles indivíduos, famílias, empresas e líderes políticos que desenvolvem uma compreensão mais profunda do poder transformador do mundo natural e que equilibram o virtual com o real. Quanto mais tecnológicos nos tornamos, mais natureza precisamos. É isso. É isso. Isso A é gente muito precisa achar esse caminho do equilíbrio. perfeito, é isso aí, exatamente. Bia, uma coisa eu queria perguntar, desculpa, antes disso, perguntar para as pessoas. Eu não sei se estava todo mundo aí na hora da nossa visualização, né? Na hora da nossa proposta de respiração, eu pedi para as pessoas
pensarem quando você busca com calma e um lugar de calma e tranquilidade, que lugar te vem à mente? Gostaria que o pessoal respondesse aí para gente. Se precisasse relaxar, qual seria o lugar que você escolheria para passar as férias? E a última pergunta foi: como é a casa dos seus sonhos? Né? O Aí que eu que posso você... responder. Ah, por favor, Bia. Primeiro, essa do meditar, né? Encontrar a calma mental, eu me imagino num ambiente verde, com muito verde, muita grama, né? Com o sol batendo, com um lago ali, e eu no meio da grama ali encontrando essa calma mental. No segundo, o ambiente para relaxar, para me energizar, para voltar para a rotina aí do trabalho, eu imagino numa praia. E o terceiro, a casa dos sonhos, completamente imersa na natureza. E aí eu falo com muita iluminação natural, com muito verde, com muito contato com o elemento da água, que tem o elemento fogo presente, com uma lareira ali. Aqui no sul tá muito frio, Soraya. Então eu Sim. só consigo pensar na lareira agora. E completamente conectado com a natureza. Sim, Eu estou sentindo muita falta nesse momento de ter mais conexão dentro do ambiente da minha casa com a natureza, né? Que não tem uma sacada, um terraço. Então eu tenho que ir para a rua, para parques, para realmente ter essa conexão. E eu gostaria que na minha casa pudesse ter essa conexão, onde eu pudesse tomar um sol, né? E pegar esse ar puro, ter minhas plantas ao ar livre ali, essa conexão maior. Mas você sabe que nós temos esse poder e quanto mais você criar essa imagem na sua cabeça, ela vai se materializar na sua vida. Vai, Eu vou contar vai, uma com historinha certeza. aqui. Agora que você falou isso, eu vou contar uma historinha que eu descobri há uns 5 anos atrás. Antes de morar em Salvador, eu sou carioca, né? Moro aqui há 25 anos, mas antes de morar em Salvador, todos os anos, desde que eu nasci, eu vinha passar férias em Salvador, porque a família da minha mãe toda é daqui. E esse bairro que eu moro, há 30 anos atrás, praticamente não existiam casas, o acesso era muito difícil. E meus tios traziam a gente para uma praia aqui, quase em frente à minha casa. E naquela época, imagina, mais de 30 anos atrás, com certeza, eu tenho 55 anos hoje, eu dizia, deve ser o paraíso morar aqui. Deve ser o paraíso morar aqui. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu me dei conta que eu estava morando exatamente na rua em frente àquela praia. Que maravilha, Soraya. Isso não é por acaso. Não, não é Isso por não é. acaso. Isso foi muita mentalização, conexão aí com o universo. É verdade, é verdade. E a E eu sou energia muito conspira. grata, sou muito grata mesmo por ter essa bênção, esse merecimento. E Bia, a gente vai já aqui fazendo nossos fechamentos. Eu queria só dizer para o pessoal que conseguiu fazer aí a meditação e acompanhar a pergunta, que as respostas destas perguntas já mostram qual é o nosso caminho, né? O que, que nós queremos para a nossa vida. Então, com certeza vai ser uma jornada muito linda voltar a essa conexão, voltar a fazer as pazes com a natureza que você é, que nós somos, que tudo à nossa volta é. No mínimo, a gente deve ter uma janela para olhar o céu, para ver a luz do sol um pouquinho, nem que seja um pouquinho do dia. Então, vamos agradecer também por isso. Você... Exatamente. Se puder ver um pôr do sol ainda, maravilhoso. Então agradeça mais ainda, né? Com certeza. Gente, vocês querem fazer uma pergunta? A gente ainda tem 5 minutinhos aí. Aproveitem a Bia. Se tiver algum arquiteto, engenheiro aí assistindo a gente, eu recomendo o curso de design biofílico da Bia Ah, Rafaeli, gratidão. que é um diferencial na vida de qualquer profissional da área, sem dúvida nenhuma. Descobrir Maravilha. que através das experiências com a natureza, sejam elas diretas ou indiretas, sejam elas simulações, sejam elas de recuperação da memória afetiva do lugar, que elas são muito importantes e podem mudar muito a vida da gente.
Verdade. É esse o caminho. Aham. Bia, se você quiser fazer a sua finalização, a gente vai Eu queria terminando. agradecer muito o convite por estar aqui conversando nesse papo maravilhoso, né? Eu amo conversar sobre biofilia, design biofílico, para mim é um super prazer. E agradecer, Soraya, sobre esse super convite aí para falar com o seu público sobre esse assunto tão inspirador e apaixonante, como eu falo. É verdade, completamente apaixonante, Bia. Hoje eu entendo exatamente como você se sente. E é uma gratidão profunda, profunda mesmo a você por partilhar seu conhecimento com a gente aqui, seu conhecimento no curso. Todo mundo do curso fica encantado, né? Porque realmente são informações que podem mudar a nossa vida e a vida de muitas pessoas. E nós somos muito gratos Ai, por você compartilhar esse conhecimento e gostaria de dizer que Bia trouxe esse conhecimento direto da fonte, né, Bia? Foi uma das primeiras direto da pessoas no Brasil que trouxe esse conhecimento quando ainda nem se falava nisso aqui. Tudo que ela coletou só tinha inglês na época. Fala um pouquinho sobre isso só para a gente fechar, Bia. Exatamente. Bom, eu queria agradecer, a gratidão é minha em ter alunos aí tão aplicados, profissionais tão empenhados aí, cada turma é uma turma mais incrível que a outra. E realmente eu fui buscar esse conhecimento em Nova York, junto com a Elizabeth Calabrese, para quem não conhece, é arquiteta americana. Ela trabalhou com o pioneiro do design biofílico, o Stephen Keller. Ela, inclusive, escreveu um artigo junto com ele em 2015, onde ela fala sobre os 5 princípios e as 24 estratégias do design biofílico. E eu fui aprender com ela. Infelizmente, o Stephen Keller ele faleceu em 2016 e ela continua esse legado de... ela ensina outros profissionais o design biofílico. E aí eu fui lá aprender com ela e trazer todo esse conhecimento para o Brasil, né? Trazer para o português, para a nossa língua ali, aqui de fácil acesso a todos. E hoje eu continuo, tenho muita troca ainda com a Elizabeth Calabrese, digo que ela é minha mentora profissional, e tenho muita gratidão por ela ter transferido tanto conhecimento aí que eu posso passar também, transferir para tantas outras pessoas. Que bom, que bom. Mais uma vez, gratidão. Obrigado, gente, a todos vocês que Obrigada. estiveram aqui conosco. Obrigada por nos dar a oportunidade de passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Gratidão, Bia, mais uma vez. Gratidão. Uma boa Muita noite a luz. todos. Para você também, para todos aqui. Ok, gente, um Vamos beijo juntos, grande. né, Soraya? Oi? Vamos juntos, Vamos juntos, com certeza. Ainda vamos nos falar e ver muitas vezes. E estou à com certeza. disposição para o que você precisar. Ah, muito obrigada. Muita luz aí. Um beijo, muita luz. Beijo. Boa noite. Boa noite.